escrevendo a tua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a tua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Aleluia, Jesus. Ele está escrevendo. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém? Fica de pé. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Irmão Fernando hoje tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Amém? Leva teus pensamentos até a presença do Pai. Senhor nosso Deus e amado Pai, meu Deus, nesta noite, Senhor, estamos aqui se alegrando na Tua presença, Pai. Meu Deus, e é o momento mais importante nesta noite. Meu Deus, vamos ouvir a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Toma a direção neste momento. Usa o Teu Filho, Senhor, no dom da palavra, de profecia, de cura. Meu Deus, faça como Tu queres, meu Pai. Meu Deus, que Ele venha a ser um vaso, meu Deus, usado pelo Senhor nesta noite para transmitir a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. E vamos receber o servo de Deus dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. De pé ainda, irmãos. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, sem perca de tempo. Primeira epístola, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Amém. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Versículo 13: o alimento são para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15: não sabeis que vosso corpo são membro de Cristo? Ou eu, porventura, tornaria um membro de Cristo e faria membro uma meretriz? Absolutamente não. Versículo 16: não sabeis que um homem que se une a uma prostituta se forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Versículo 18: fugir de toda impureza, de qualquer outro pecado que o homem possa cometer fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o corpo, o próprio corpo. Versículo 19: caso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual da parte de Deus, que não sois de vós mesmo. Para finalizar, versículo 20: porque foste comprado por um preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar um tema nesta noite. O nosso corpo é santo. O nosso corpo é santo. Sabe por que o nosso corpo é santo? Porque o que habita em nós é o Espírito Santo. E quando eu digo que o nosso corpo é santo, nós somos o que? Separado. Como eu costumo dizer, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Mas se nós for estudar a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos notar que no início, até a parte da segunda carta de Paulo, Paulo está organizando a igreja. Se você notar aí no capítulo 3, você vai notar que estava havendo ciúme e contenda entre os irmãos. E no capítulo 5, você vai notar que Paulo, ele diz, ainda nos gentios não está acontecendo aquilo que está acontecendo dentro da igreja. O próprio filho estava possuindo a mulher do seu pai. Você vai entender aqui dentro desses textos do capítulo 6, o versículo 12 ao versículo 20, porque nós somos santos e porque o nosso corpo é morada do Espírito de Deus. Porque nós podemos notar, irmão, que Paulo, ele continua nesse versículo 12, dizendo algo interessante. Mantenha sua Bíblia aberta. Nessa noite eu vou tentar pregar devagar para nós entender o que Deus vai falar nesta noite, através da sua palavra. Porque eu costumo dizer, eu poderia fechar a Bíblia e começar a falar de acordo para massagear o seu ego. Mas eu não sou desse tipo de pregador que gosta de falar palavras que venham preencher, encher o seu ego. Mas eu sou desse pregador que fala aquilo que Deus me dá para eu falar para a igreja. E nesta noite eu te digo que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Paulo, no versículo 12, Paulo começa dizendo: todas as coisas me são lícitas. Aqui eu paro. Paulo está dizendo: todas as coisas me são lícitas. Paulo estava usando um provérbio de lá de Coríntios, porque em Coríntios ali existia uma tradição a qual as pessoas adoravam uma deusa chamada Afrodite, uma deusa conhecida como a deusa da fertilidade e também conhecida como a deusa do amor. E lá existia um templo, o qual existia a cerca de 1000 sacerdotisas, as quais saíam do templo para a cidade para se prostituir. E Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas. Calma que vocês vão entender. Paulo disse o quê? Todas as coisas me são lícitas. E como pode ser isso? Paulo estava usando provérbios que ele dizia: eu posso pecar constantemente, porque tudo é lícito a eu fazer, porque Deus está preocupado com meu espírito e com minha alma. Mas não é isso que o texto diz. Note comigo que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo continua dizendo: mas nem todas me convêm. Olha que tem gente entendendo o texto. Nem tudo o que me convém. Paulo diz que tudo é lícito. Agora Paulo diz: nem tudo me convém. Aí Paulo continua dizendo: mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Entendeu? Ele está dizendo: tudo é lícito. Vocês estão dizendo que tudo é lícito.
não pode deixar essas coisas dominar o corpo de vocês. Por quê? Porque o nosso corpo é santo. O corpo de vocês é santo. Não pode estar na prostituição. Essa sacerdotisa, ela vem seduzir vocês. Mas agora vocês são templo e morada do Espírito de Deus. E não pode entrar o pecado. Não pode reinar o pecado em sua vida. É o que Paulo está dizendo no versículo 12. Porque esses homens iam para o templo. E muitas das vezes essa sacerdotisa saía do templo para seduzir os homens, para eles ir para o templo para se prostituir. Agora Paulo, ele fala do alimento. Paulo agora diz no versículo 13, note que ele ia para o templo se prostituir. Aí Paulo diz, o alimento são para o estômago, e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Ele está dizendo, olha, em outras palavras eu quero dizer nesta noite, o corpo de vocês é santo. Quando vocês sobem para adorar no templo a Deus Afrodite, e lá vocês começam a se prostituir, e começam a se alimentar de alimento que são oferecidos a ídolos, eu quero dizer a vocês que Deus destruirá tanto este como aquele. Está entendendo o texto? Aleluia. Eu vou destruir tanto este como aquele. Aí ele continua dizendo, para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, olha Paulo dizendo, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quem é crente, ele não pode viver na prática do pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quem é crente, ele tem de oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo a Deus, no seu culto racional. Eu costumo dizer que o culto não começa aqui às 7 horas. Aqui é uma reunião de 1h30. Mas o seu culto é quando você se levanta e agradece a Deus pela saúde, pelo pão e pela presença dele em sua vida. E o seu culto termina quando você vai deitar e agradece a Deus pelo dia, pelo livramento. É para quem tem, irmão, o corpo e oferece a Deus nesta noite. É para quem tem um corpo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Por que você está dizendo isso, pregador, nesta noite? Versículo 14 nos responde. Deus ressuscitou quem? O Senhor Jesus. Paulo está dizendo no versículo 14. Deus ressuscitou. O Senhor também nos ressuscitou. Se você for em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em quê? Em quê? Em nossos delitos e pecado. Todos nós perdemos o acesso a Deus através da desobediência de Adão. É tanto que Paulo ele fala em Romanos capítulo 5 e versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus. E Jesus, através da sua ressurreição, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Então nós temos vida através de Jesus Cristo. Por isso que nós glorificamos a Deus no nosso corpo, porque Ele é santo. Aleluia. Ele é separado. Glória a Deus. Eu acho interessante que no versículo 15, agora Paulo começa a falar sobre os membros. Note comigo dentro do texto. Não sabeis que vosso corpo
são membros de quem? De Cristo. Ou porventura, aí ele torna a falar das sacerdotisas. Ou porventura tornaria membro de Cristo e faria membro com uma meretriz? Absolutamente que não. Paulo está dizendo, vocês agora são membros de Cristo. Aleluia. E um membro, eles juntos se tornam o que, pastor? Um corpo. Notou dentro do texto? Um membro junto se torna o que? Um corpo. E nosso corpo é o que? Santo. Está entendendo a palavra desta noite? Nosso corpo é santo. Nosso corpo é separado do pecado. O pecado ele pode bater na porta. Mas a Bíblia diz, irmão, que primeiro vem o que? A cobiça. Depois da luz é o pecado. E o pecado, uma vez gerado, gera o que, pastor? A morte. Essa morte não é física, essa morte é espiritual. Tem muitos morrendo espiritualmente dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a prática do pecado faz o homem ficar distante de Deus. Mas quando o homem reconhece o seu pecado e deixa, alcança o quê? A misericórdia de Deus. É Bíblia, irmão, nesta noite. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele diz, não saber que o vosso corpo são membros de Cristo. E eu porventura, Paulo apontando ele, e eu porventura poderia tornar um membro de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Absolutamente que não. Absolutamente que não. Aí Paulo ele continua dizendo, ou não sabeis que um homem que se une a uma prostituta se forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão uma só carne. Paulo aqui está falando de quê? Do Antigo Testamento, da união de um homem com uma mulher. Paulo diz, agora se torna o pecado, quando o homem ele começa a decair no pecado. Aí a Bíblia, eu vou pregando, o Espírito vai me lembrando o que eu já li. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz que a natureza humana ela clina para quê? Para o pecado. Lamentações capítulo 3, versículo 39, o que se queixa o homem vivente, se queixa cada um dos seus próprios pecados. O pecado tem que ser pregado. O pecado também tem de ser anunciado. Quem está no pecado diz assim, tudo está dando errado. Por quê? Porque ainda está na prática do pecado. Mas aqui está um pregador que fala sobre o pecado. Pecado é pecado. Aleluia. Se o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, você não pode estar na prática do pecado. Por quê? Porque Isaías diz, o que faz separação entre Deus e o homem é o quê? É o pecado. Aí agora, no versículo 16, quero parar um pouco nesse versículo 18. Aí Paulo diz, pastor, mais uma vez, Paulo dá um alerta. Olha o que Paulo diz: fugir de toda impureza, de qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade. Aí eu fui pesquisar, imoralidade, porneia, agloba toda a área sexual. Um homem se prostitui, a mulher se prostitui, não se torna membro de Cristo. O Espírito de Deus não habita na sua vida.
você que está ouvindo esta live, não adianta se esconder do seu pecado, porque aquele que tem os olhos de chama de fogo, ele contempla todos os moradores da terra. Glória a Deus. Está doendo? Está machucando? Se conserta, que Deus ele vai operar. Calamachide Camanai. Irmão, pecado é pecado. É sério nesta noite, para nós entender, irmão, que pecado faz separação entre Deus e o homem. Agora no versículo 19, Paulo ele conforta. Olha o que Paulo diz: caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aleluia. Você já notou? Quem tem o Espírito Santo, ele tem as características de Jesus. Ele tem uma visão do céu. Ele enxerga aquilo que está errado. Não uma visão humana, mas uma visão espiritual. E quem tem a visão espiritual, irmão, ele enxerga o pecado de longe. Ele enxerga aquilo o qual tenta atrair a sua carne. Aí a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Você não esperava esta palavra nesta noite, mas pecado é pecado. E pecado, Deus não habita onde tem pecado. Ele diz: caso não sabeis que vosso corpo é o quê? Aqui diz santuário, mas é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas que nos dá força para não cair no pecado. Não podemos brincar com o pecado, pastor. Eu glorifico a Deus pelo seu nome, porque o Senhor me dá a liberdade de pregar. Porque tem muitos que não querem ouvir uma palavra dessa. Mas pecado é pecado, e Deus não coabita com quem tem pecado. Aleluia. Note que Paulo diz que agora nós somos santuário de Deus. Aí ele diz: caso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós. Você não é de você mesmo. O seu corpo, Deus se preocupa com ele. A sua vida espiritual, Deus se preocupa. Deus quer um povo lavado e remido pelo seu sangue. Aleluia. Quer um povo que teme a sua palavra. Como o pastor disse, é temor, não é medo. É respeito, é reverência a esta palavra. É nós ter reverência e entender que Deus nos chamou para ser santo, separado, diferente do mundo aí fora. Glória a Deus. Deus nos colocou, Deus nos botou, o Espírito Santo agora habita em nossas vidas. Aleluia. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele sabe onde é a sua fraqueza. Ele sabe, ele atrai. Eu acho interessante que no diálogo da serpente com Eva, porque ela não foi Adão, ela foi a Eva. E Eva, ela deu ouvido à serpente. E tem muitos dando ouvido à serpente, à carne, o mundo, ao seu desejo. E quando nós começamos, irmão, dar ouvido à serpente, nós começamos a decair da graça. Nós começamos, aquele que orava já não ora mais. Aquele que meditava na palavra não medita mais. Mas aquele que busca a Deus, sabe
porque o Espírito de Deus habita em sua vida. Aleluia. Eu acho interessante, costumo dizer, vou pregando, o Espírito vai lembrando. Glória a Deus. Aqui no capítulo 3, no versículo 17, Paulo diz, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Aí no versículo 17 do capítulo 3, ele diz, se alguém, olha, ele aponta, se alguém destruir o santuário de Deus, aleluia, Deus o destruirá. Aí Paulo continua dizendo, por quê? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que é sagrado, irmão? É onde o Espírito habita. Jardim o quê? Fechado. Só entra a presença de quem? De Deus no nosso corpo, porque o Espírito de Deus habita em nossas vidas, paracletos, que é o Espírito Santo, que nos dá a capacidade de vencer todos os obstáculos. É o Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos dá força para orar. Aquele momento que você está sem força, é o Espírito Santo que nos dá força. Aleluia. Por isso que Paulo diz, agora vocês não são de vocês mesmos. Agora vocês não podem ser seduzidos por essas sacerdotisas. Agora vocês não podem pensar no mundo e pensar nos desejos e esquecer de Deus. Porque agora o Espírito de Deus habita em sua vida. Aí eu estava pesquisando e analisando. Já imaginou como era aquela sacerdotisa? Linda, bela, atraente aos olhos, mas era pecado. Eles estavam decaindo na presença de Deus. Mas quem tem um foco, a direção, ele olha para o céu, ele olha para os montes. De onde vem o meu seu socorro? Vem do Senhor que criou os céus e a terra. E ele diz nesta noite que o seu corpo é santo. Glória a Deus. O nosso corpo é santo, é separado deste mundo. A Bíblia diz, aquele que se consiste amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu acho interessante que Jesus disse, pastor, santificai eu na verdade, a minha palavra é a verdade. Aí lá na frente ele diz, Pai, não tire do mundo, mas eu guarde o meu povo através do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de vencer o pecado. Glória a Deus. Aí ele diz, agora vocês não é de vocês mesmos. E para finalizar, versículo 20, Paulo conforta de novo. Aleluia. Olha o que Paulo diz. Porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso quê? Ele afirma mais uma vez que o nosso corpo é o quê? Aleluia. Santo. Deus está preocupado com o seu corpo. Glória a Deus. Mas o Espírito de Deus sabe me lembrar. Tem pessoas que passam uma hora no espelho, se olhando a veste, mas não passa 2 minutos orando. Tem pessoas que se preocupam com roupas. Tem pessoas que dizem, hoje eu vou abalar, hoje eu vou arrasar. Mas quem abala e quem arrasa é o Espírito de Deus, que diz nesta noite que o nosso corpo é santo e separado do mundo. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Aleluia. Porque foste comprado pelo sangue. Que sangue foi esse? Morte de cruz. Aleluia. Porque nós necessitávamos, irmão, de um cordeiro sem mácula, sem mancha. E a Bíblia diz, pastor, em Hebreus, que em tudo ele foi tentado. Aleluia.
Mateus capítulo 4 diz que ele foi tentado. Lucas capítulo 4 diz que ele foi tentado. Mas eu acho interessante que lá em Hebreus diz que ele não cedeu à tentação. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque ele era Deus, mas também era 100% Deus e 100% homem. E ele não cedeu à tentação. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele foi assunto aos céus, antes dele ir assunto aos céus, ele olhou para os discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu quero dizer a vocês que vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Paracletos, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, você pode até dizer assim: irmão Fernando, eu tenho errado, irmão Fernando, eu tenho tropeçado. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele perdoa aquele rio pecador que reconhece o seu pecado. Romanos capítulo 6 e versículo 18. E libertado do pecado, fosse feito o quê? Servo da justiça. Agora nós somos servos da justiça. Mas quem não quer oferecer o seu corpo santo e separado é o que Jesus disse lá em João capítulo 8 versículo 34. Em verdade eu vos digo, aquele que vive na prática do pecado é servo do quê? Do pecado. Note que há uma distinção de servo da justiça e servo do pecado. Quem é servo da justiça, ele é temente a Deus, ele oferece o seu corpo, agora ele glorifica a Deus em seu corpo, porque é santo, é separado, ele não tem prazer no pecado. Ele pode até pecar, e o Senhor pode pecar. Acidente de percurso, não é projetado o pecado. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, ele olha o pecado e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou falho, cheio de defeito, mas teu Espírito Santo habita em mim, então eu sei que o Senhor vai me dar força para eu não cair no pecado. Mas lá em Tiago diz: ao ser tentado, não diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém o quê? Tenta. Deus não te tenta, você é tentado pela sua própria cobiça. Fernando, que palavra é essa? Não é mistério, todo mundo me conhece. Eu prego o que Deus coloca no meu coração. E nesta noite você tem oferecido o seu corpo a Deus? Você tem oferecido o melhor a Deus? Você tem orado a Deus, se consagrado a Deus? Por quê? Porque Paulo fala nos dias maus. E nesses dias maus, o diabo se levanta, o mundo se levanta, a sua carne quer inclinar para o pecado. E onde está a reserva? Na presença de Deus. Nós temos que glorificar para finalizar, porque foste comprado por um preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza de uma coisa. Aleluia. Sempre eu tenho certeza de uma coisa. Sei de onde Deus me tirou. Vou voltar a dizer aqui: me tirou da prostituição, me tirou do alcoolismo, e disse que ia me levantar como um pequeno pregador, para eu pregar nos 4 cantos desta cidade. Glória a Deus. E eu quero te dizer nesta noite: pecado é pecado, não brinque com pecado. Romanos capítulo 6 versículo 12: não reine em vosso corpo o pecado. Paulo está dizendo: olha, não deixe reinar. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó: não deixe o pecado dominar o quê? O seu corpo. Porque o mundo, a carne e
E o diabo, ele quer nos tirar da presença de Deus. E nesta noite, a palavra o tema da mensagem o nosso corpo é o quê? Santo. Se é santo, ele é separado. Feche seus olhos. Glória a Deus. Nesta noite, entrega a sua vida. Ore só por você. Nesta noite, entregue o seu corpo a Deus em adoração, Glória. em oração. Aleluia. Glória a Deus. Porque o diabo, ele é astuto e ele é sagaz. A sua carne, a minha carne, muitas das vezes quer cair para o pecado, porque nós sabemos que nós ainda estamos neste corpo corruptível. Nós ainda não recebemos o corpo glorioso, mas só vamos receber o corpo glorioso quando a última trombeta soar. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. Então aparecerá no céu o Filho do Homem com todo o poder e sua glória, e ajuntará seus escolhidos. O que é escolhido, irmão Fernando, é separado. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tenta a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que o justifica. Quem te justifica é Deus. O teu corpo é santo, é separado. Entrega a sua vida espiritual em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós entramos na tua presença, Pai. Nós somos falhos. Assim como lá em Tiago diz que em alguma coisa nós tropeçamos, Pai. No falar, no agir e no pensar, Pai. Muitas das vezes a nossa natureza, ela quer inclinar para o pecado. Senhor, mas aqui está um povo aquebrantado no espírito. Lamachudecai. Aqui está um povo, Senhor, que fala nesta noite, Senhor Deus, aquebrantando os corações e dizendo, Senhor, que não quer que o pecado reine em seu corpo. Pai, em nome de Jesus, vem nos dando força, vem nos dando a capacidade, através do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos vencer, Senhor, todos os obstáculos, porque nós dependemos da Tua presença. O Senhor olhou para os discípulos e disse: sem mim nada podeis fazer, mas comigo pode todas as coisas, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que operando Ele, quem pode impedir? E Ele diz nesta noite que Ele vai tirar o obstáculo da sua vida. Busque mais a Deus, se consagre a Deus, que Deus vai te honrar. Alguém pode olhar para você diferente, mas não sabe o plano e o projeto que Deus tem em tua vida. É como a palmeira foi cantada nesta noite. O vento balança para um lado e para o outro, mas permanece firme, inabalável, inatingível. Porque busca Deus é quebrantado no Espírito. Faça como Davi nesta noite. Reconheça o seu pecado e diz: pequei, Senhor, contra ti, fiz mal perante aos teus olhos. Não retira de mim a alegria da salvação. Não retira de mim o teu Espírito. Para onde iremos, Pai, Senhor? Que só o Senhor tem a palavra da salvação. Verdade, Deus. Só Ele tem a palavra da salvação. Só Ele vai te ajudar nesse obstáculo. Só Ele vai te dar força. Só Ele vai te dar capacidade para você buscar. Sabe, nesta noite que você vai marcar o culto de ação de graça. De novo, irmão Fernando, sim. Porque Deus, Ele fala de acordo com Ele quer. E Ele diz nesta noite que
e Ele vai fazer aquilo que você pede, porque você é templo e morada do Espírito de Deus que habita em sua vida. Calabachou de Camanai. Ele vai trazer o seu filho, Ele vai trazer o seu esposo, porque Ele é Deus. Ele diz nesta noite: ofereça o melhor para mim, ofereça a sua adoração, busque de madrugada, ore a Deus, se consagre, que Deus vai tirar o quê? Os obstáculos. Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor possa a cada dia nos dar a capacidade, Pai, de vencer o pecado. Que a cada dia o Teu Espírito Santo venha operar em nossos corações, porque nós somos falhos, cheios de defeito, mas aquele que habita em nós, Ele é perfeito. Amém. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, o mar afora, pra longe eu naveguei. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança é do Mestre. Diga: Senhor Deus, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Me santifica pela palavra que nesta noite foi pregada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus e aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, senta um minutinho, eu já vou terminar o culto. Amém? Só quero dar alguns avisos. Domingo tem culto, tá? Domingo, 7 horas da noite, culto de louvor e adoração. Amém, irmãos? Domingo é o melhor culto, né? Que nós louvamos, adoramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E você venha para a casa de Deus, irmãos. Também quero avisar você, irmãos, que eu voltei a programação pela rádio web, tá? A partir de hoje eu fiz a programação de 1h da tarde até 2h30 da tarde. Então, se você tem internet na sua casa, você pode acessar a rádio, né? Jesus está voltando. A rádio Jesus está voltando. E toda segunda-feira, toda quarta-feira, toda sexta-feira e todo domingo, de 1h da tarde, de 1 até as 2h30 da tarde, eu estou na rádio web, levando a palavra de Deus. Amém? Diga glória a Deus. E domingo, né, de manhã, de 6 às 8 da manhã, na rádio Piemonte FM, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Fica de pé, vamos para casa, vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso. Creio que nesta noite Deus falou poderosamente ao seu coração. Amém? Se você queira uma oração no final do culto, eu estou aqui para atender você, em nome de Jesus, para orar por você. Senhor nosso Deus e amado e querido Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos, meu Pai, agradecer, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Agradecer, meu Deus, porque cremos que nesta noite o Senhor falou poderosamente ao nosso coração, Pai. A tua palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus, Pai. É necessário que haja santificação. Então, Pai amado, nos santifica cada dia mais com a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu creio que nesta noite, todos que vieram nesta noite à tua casa, meu Deus, vão sair daqui santificado, abençoado. Aqueles também que nos assistem, Senhor, meu Deus, pelo YouTube, meu Pai, também que o Senhor venha abençoar
poderosamente a todos, meu Pai. Meu Deus, leva-nos para nossas casas, livra de bala perdida, de acidente, de homens sanguinários, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso derredor. Nos dá, meu Deus, uma noite tranquila, um final de semana abençoado, Senhor. Toma a vida daqueles que não puderam estar conosco nesta noite por um motivo maior, meu Pai, que o Senhor também venha visitá-los, meu Pai, libertá-los, curá-los. Nós entregamos, meu Pai, a todos em tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diga: que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre tua casa e tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, a felicidade, não somente hoje, mas para sempre. E todos digam: e as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Você que está em casa, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E até a próxima transmissão. Amém? Esse aqui é meu amigo Marco. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.